Ok, pessoal, já de volta, né? E você viu quanta coisa importante acontecendo hoje, numa segunda-feira pós-feriado, né? Teresópolis esteve muito movimentada, a matéria do Gino foi espetacular, né? Falamos agora sobre 2 vestibulares que vão acontecer, pedagogia e também o vestibular de geografia, que vai acontecer agora em Teresópolis. E as pessoas, gratuitamente. Vanderlei, daqui a pouco, vem falar sobre a CPI, que o Facebook não para, o pessoal perguntando, mas o que houve com a CPI da saúde em Teresópolis? Deu em quê? Não sei, Vanderlei vai explicar para a gente daqui a pouco. E estou recebendo aqui o Gelsi, pessoal da diretoria da Coordenadoria Regional Serrana. São professores que vêm conversar com a gente sobre fake news, sobre assuntos. E meu amigo, meu irmão, Delmo Ferreira, que está aqui com a gente. Aliás, já deveria estar aqui há muito tempo que eu convido, ele diz que não veio por causa do Covid, né? Mas já deveria estar aqui. Delmo, você sabe que é uma satisfação enorme ter você aqui. Então, estão todos de máscara, né? Eu vou até me afastar um pouquinho aqui, que eu vou conversar com o Delmo. Delmo pode tirar a máscara do microfone. E está todo mundo vacinado, né? Todos vacinados aqui. Apresenta todo mundo que está aí com você. Aliás, ali no meio, né? A figura excepcional e amigo. Aqui ao meu lado, a diretora Ana Maria, do Colégio Estadual Lions Clube. Adriano Coutinho, do Meudon. É lá no Meudon. A professora Adriana Coutinho, do Colégio Estadual Gino da Silveira. Professor Péricles Itamar, do Colégio Estadual Presidente Bernardes. Professora Leila Velite, do Colégio Estadual Fanini Esquier, meu querido amigo, meu diretor, José Nildo Onofre de Amorim, do Colégio Estadual Euclides da Cunha. É outro que foge de mim há mais de um ano. Né? É outro que eu fui lá no colégio, que eu fui grupo escolar Euclides da Cunha, depois Colégio Estadual de Edmundo Piteuco, que era lá no Gino da Silveira. Olha como a gente fica velho, né, rapaz? E eu, Delmo Ferreira, que já era do Colégio Euclides da Cunha, mas tenho ligação com todos os colégios de Teresópolis, e atualmente presidente da Academia Teresopolitana de Letras. Eu estou atrás de Zé Nilton, correndo atrás dele há mais de um ano. Fui lá bater papo com ele, tomei café com ele na escola, falei, vamos sem nunca. Sumiu, falou que foi a pandemia. Bom, deixa eu cumprimentar. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá? E o nosso tema é fake news, gente. Fake news que podem estar acontecendo, como é que as escolas vão se preparar para isso. E eu falei na abertura do programa que muita coisa acontece nesse momento, no país inteiro. Né? O que a gente, hoje mesmo em Teresópolis, eu estava vendo uma aqui, sobre um acidente que não aconteceu. Delmo, apresenta, então, o nosso diretor. Nosso diretor, querido diretor lá de Petrópolis, né, da coordenadoria, diretor da Coordenadoria Regional Serrana 1, Serrana 1, né? Que está sempre em Teresópolis. A gente vai arrumar até um colégio para ele aqui. Porque é uma figura sempre presente, e a gente sempre teve aqui, os colégios de Teresópolis, tivemos uma correspondência extraordinária com a coordenadoria, e o Gelsi faz parte disso. E o Gelsi, como coordenador, como diretor da coordenadoria, vai falar também, dar a sua opinião importantíssima sobre o que é a falsa notícia. Eu detesto esse negócio de fake news. Eu falei isso hoje. Eu falei hoje isso. Por que fake news? Isso é coisa de brasileiro que sempre gostou de americanizar tudo, principalmente a região sudeste. Com a gente aqui no programa, meu amigo Marcos Basílio, pastor Marcos Basílio, presidente do COPET, Conselho dos Pastores de Teresópolis. Basílio, um abraço, meu irmão. Grande abraço. Fake news. Professor, fake news. Ou seja, notícias falsas, para cima. Primeiro, por que a gente americaniza tudo, hein? Isso é antigo, né? O nosso presidente da Academia de Letras deve dizer exatamente por que a gente americaniza tudo, né? Mas a notícia falsa, né, é uma coisa moderna, né? A gente tem que pensar nisso, né? Isso não é uma coisa nova. A coisa nova é a velocidade com que ela se espalha hoje em relação aos meios de comunicação, que hoje está basicamente em cima da comunicação imediata pelas redes sociais, que tem a intenção de fazer divulgação de alguns fatos, né? Expor determinados fatos, que a gente tem sempre a preocupação de fazer a verificação de que se esses fatos são verdadeiros ou não.
né? Que é o que hoje o pessoal está falando aí. Tem até programa de televisão com esse título, né? Fake news, fake ou verdade, né? Ainda uso assim, né? Fake ou verdade, né? Verdade ou mentira. Por que a gente veio levantar esse assunto e com preocupação? Ótimo que os diretores das escolas estaduais presentes aqui em Teresópolis estejam presentes aqui nesse programa seu, para exatamente mostrar como é que isso, tentar discutir como é que isso atinge, de certa forma, essa propagação de notícias falsas, pode atingir ou não o processo educacional do município, no caso município, mas pode ser o processo educacional inteirinho, criando notícias falsas sobre problemas inexistentes em escolas e, às vezes, sobre virtudes inexistentes também. Não estou falando só de problema, não. Tem virtudes que são propagadas que também não são verdadeiras, né? Então, a gente precisa ficar, logicamente, sempre que preocupado com essa questão de divulgação de notícias em cima de redes, dentro de redes sociais, por conta dessa velocidade com que ela se propaga, né? Os meios de comunicação hoje, né, acho que até enfraqueceram um pouquinho por conta dessa invasão das redes sociais que estão fazendo, em boa parte, mal feita, inclusive, em boa parte mal feito, né, o papel que antes era uma exclusividade da imprensa, né, dos jornais, da televisão, do rádio, né, que nós tínhamos sempre a forma simpática e civilizada do controle, de certo controle das notícias, por conta de que quem fazia esses programas, quem era jornalista, tinha lá um código de ética a ser respeitado, né? E esse código de ética, de certa forma, sempre inibiu um pouco, né, a divulgação de notícias falsas pelos meios de comunicação convencionais, seja televisão, seja jornal, revista, né? Sempre teve por conta da responsabilização imediata, porque era muito fácil identificar o autor daquela notícia. Se falsa, cabia, logicamente, as medidas de proteção de quem foi vítima da notícia falsa, né, e responsabilização daquele que produziu aquela notícia falsa. Os veículos de comunicação, realmente, na realidade, a gente apura a notícia antes de dar. Claro, esse é o fato. A gente sempre vai apurar a notícia. Perfeito. Qualquer coisa a gente apura. Hoje você pega no Facebook um acidente, por exemplo. Um acidente. Aí você está lá no acidente, a pessoa está ali olhando o acidente, a quantidade de sangue, mas não quer saber de onde veio a pessoa, para onde ia, quantas pessoas estão envolvidas. Isso não interessa mais. Então, vai a minha pergunta. Eu acho que a população tem muita culpa nisso, que a população ela usa as redes sociais para ver o que elas querem, imagina o que elas querem, fala o que elas querem, compartilham, e a verdade ficou para trás. A boa informação ficou para trás. A população não tem culpa nisso? Claro que a gente não pode eximir a população de responsabilidade disso, né? Mas eu continuo frisando que, com a questão dos veículos de comunicação, os mais tradicionais, que fogem hoje esse imediatismo, foge um pouco, né, do imediatismo das páginas sociais, né, que tinha alguns assuntos, você jornalista sabe disso, né? Tem alguns assuntos que não viram notícia nunca. Eu estava assistindo um debate de jornalistas outro dia, e o camarada que era redator do jornal, de um determinado jornal grande, aí ele fala assim: suicídio a gente não publica. Acabou, tá? Pois é, mas ele falando assim, suicídio não publica, eu sei que acabou, né? Mas ele ainda tem essa convicção, né? Suicídio a gente não publica, porque é uma coisa que o camarada que se suicidou, ele não vai sofrer quase nada. As pessoas que ficam, né, que são parte da vida dele, é que vão sofrer absurdamente com aquilo. Então, existia assim, um certo padrão ético em relação a esse modo de extermínio de vida, né, por conta desse prejuízo que trazia, não para a pessoa que se suicidou, e sim para as pessoas que ficaram em torno dele. Professor. Essa preocupação com medidas falsas, com notícias falsas, vem, inclusive,
com notícias das próprias autoridades, né? Vale lembrar o quanto nós tivemos de dano para um episódio ocorrido em 1994, em São Paulo, né? Que foi a escola base de São Paulo, que foi invadida pela população, destruída, saqueada, tudo por conta de um delegado querendo se promover, né? Fez uma matéria sensacionalista dizendo que naquela escola de educação infantil ocorriam fatos horrorosos de pedofilia e tudo mais. Isso está noticiado, quem quiser procurar na internet, existem documentários disso, tem até os 20 anos depois do acontecimento, né, que foi em 94, em 14 tem um documentário sobre isso. Gente, isso virou uma ação contra os veículos de comunicação, porque na época a gente não tinha essas redes sociais, mas nós tínhamos uma disputa muito grande dos veículos de comunicação. E os grandes veículos de comunicação, todos falharam dessa forma, como você falou, Carracena, de não fazer a apuração do fato, né? Eles ficaram baseados única e exclusivamente na declaração da autoridade, que era o delegado, dizendo teve, não sei o quê. E isso, na verdade, foi uma tremenda incitação para atos de violência da população contra a escola. Gozado que 30 anos, hoje nós estamos quase 30 anos depois desse episódio, 2024 está aí atrás, quase são 28 anos depois desse episódio, ninguém envolvido naquele episódio se recuperou do trauma deixado, né? Os donos da escola não conseguiram se recuperar, nem em questão patrimonial, nem em questão moral, né? A professora, que era sócia da escola e professora, não se recuperou, o marido dela não se recuperou, não se recuperaram de jeito nenhum. Tem um grupo que era um casal que era apenas sócio da escola, estão tentando anonimato em algum lugar, que deve ser uma coisa difícil até hoje, porque eles se escondem deles mesmos, né? Então, o prejuízo de divulgação de notícia falsa, esse caso foi arquivado, né? E o delegado, como ele estava na cena, esses dois grandes veículos de comunicação do Brasil, né, botaram isso como notícia, que foi a TV Globo, a SBT e outras também, né? Caíram nessa armadilha. E o delegado ficou com os holofotes sobre ele e ele ficou exercendo aquele minuto de fama dele. Esse delegado hoje é um famoso, ninguém sabe quem é, não sabe nem onde ele está, né? E é um ilustre desconhecido, mas o dano que ele provocou com a notícia falsa, que era notícia do inquérito que ele estava fazendo, né, para a apuração daquelas denúncias que tinham chegado a ele, por conta de interesse pessoal, não sabemos qual, tornou aquilo público e foi um troço horroroso, né? Então, enfim, quando a gente fala em geração de notícia falsa, a gente está falando de todas as questões, né? Então, o que a gente vê hoje de notícia falsa, de acusações falsas, e não são acusações só nos meios de comunicação, não. Eu estou falando aqui, eu sou representante da Secretaria de Estado de Educação, lá nós temos uma central de relacionamento, que é uma central para receber elogios e denúncias de coisas que acontecem na nossa rede escolar, né? E a gente fica impressionado da irresponsabilidade dos comentários que a gente recebe. Eu gasto aqui, os diretores estão aqui, são testemunhas, acho que nenhum deles passou imune, né, de reclamação da rede de relacionamento da SEDUC, né? Todos recebendo notícias de que coisas erradas estariam acontecendo na escola, né? As coisas mais comuns é chamar o diretor de ladrão, é chamar o diretor de autoritário, é chamar o diretor enfim, autoritário é o mais comum, né? De que não entende nada de educação, enfim, são coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Chega a raia dos absurdos, de assédio de professores, né? De assédio de professores em cima de alunos e alunas, né? Enfim, tudo isso é ruim, porque isso é geração de notícia falsa. E a gente acaba não responsabilizando as pessoas que são os geradores dessas notícias falsas, por conta de que a gente tem aí a proteção, de certa forma, na internet, por proteção pelo anonimato, né? A gente, quem estudou sociologia, sabe o que é o cara se esconder na multidão para fazer provocação, né? Isso é básico de sociologia para quem fez ensino médio, né?
E a internet deu possibilidade disso. E as denúncias em centrais de relacionamento, em centrais de denúncia, quando garante, isso é útil, não estou dizendo que isso não seja útil, né? Que garante a manifestação de denúncia de pessoas e elas se resguardando da sua identidade, né? Isso, logicamente, não pode virar uma questão de impunidade, né? A central de relacionamento tem que, logicamente, fazer investigação, tal como o MP, que recebe qualquer denúncia e torna inquérito, ele tem que apurar, mas tem que, antes de fazer qualquer sensacionalismo em relação a isso, tem que saber se isso é verdade ou não. A Secretaria Estadual, os nossos diretores e professores, eles estão preparados hoje para enfrentar no caso de uma fake news? Estão se preparando para isso? Por exemplo, uma fake news sobre pedofilia, uma notícia mentirosa sobre pedofilia. Nós somos funcionários públicos, né? Funcionário público que toma conhecimento de uma coisa irregular não pode deixar de tomar atitude, né? Eu sou professor. Eu não posso passar por um crime, qualquer que seja, né? Isso está na ética da nossa profissão de funcionário público, né? Eu não posso passar por qualquer situação de crime e fazer de conta que não vi. Quando é uma questão localizada, então, no caso de uma denúncia de pedofilia dentro de uma escola, por exemplo, né? Se o diretor não tomar nenhuma atitude, e a regional, que eu sou responsável pela regional, e são 9 municípios que estão sob a minha coordenação, né? Se a gente não tomar nenhum tipo de medida, né, nós todos estamos incorrendo em crime, né? Então, deixar de apurar, a gente não deixa nunca. O que a gente sempre tenta fazer é causar o menor dano possível em relação à denúncia, com relação a possíveis apurações inverídicas dasquelas denúncias que nós estamos tentando apurar. Lógico que a gente tem que fazer isso, é da nossa obrigação. Então, de certa forma, todos os diretores de escola são absolutamente preparados para lidar com essa situação. Então, eu falo assim para o seu público aí, que é a sua audiência, né? Se tiver algum problema com a escola estadual, a primeira coisa que você tem que fazer é recorrer ao diretor. Tem um problema lá de denúncia de professor assediando aluno, tem denúncia de que merendeira está roubando merenda, né? Está levando coisa, a primeira instância que você tem que recorrer é o diretor. É o diretor da escola. É o diretor da escola. Sobre assédio e sobre pedofilia, eu nunca ouvi falar isso em Teresópolis. Nunca ouvi falar, tá? Não tenho conhecimento. E olha que já são tempos. Mas eu nunca ouvi falar sobre esse assunto aqui em Teresópolis. Veja o seguinte, esse assunto existe, né? Existe. Né? O que eu vou te falar é em termos de registro, que é o que eu acabei de falar, que a gente não deixa de tomar atitude quando toma conhecimento de qualquer fato, de qualquer natureza. E de pedofilia é um crime muito grave para a gente fazer de conta que ele não existe, né? Então, eu também não tenho registro, né? Na regional, na central de relacionamento da Secretaria de Estado de Educação, nem no relacionamento que eu tenho com os diretores, que é uma comunicação mais direta possível, tá aqui, eles podem confirmar isso, né, que a minha comunicação sempre é direta com os diretores, e nem nunca eles me fizeram qualquer comunicação dessa natureza. Todos os acontecimentos, às vezes até alguns irrelevantes, mas são registrados no livro de ocorrência da escola, né? A nossa primeira atitude em relação a isso é falar assim, diretor, junta as partes que estão aí envolvidas no assunto, faz uma reunião, faz uma ata da reunião, é o primeiro procedimento Sim. que a gente faz. Depois, se tiver ou não situação de a gente abrir procedimento de sindicância ou qualquer outro tipo de apuração, a gente vai tomar a medida. Mas qual é? A gente está, primeiro, trabalhando com a gente chama da mediação de conflito. A gente trabalha primeiro com a ideia de mediar o conflito para que o conflito não se torne uma coisa muito maior do que foi a origem dele. Às vezes, a origem dele foi uma coisa insignificante e pode se transformar numa coisa absurdamente relevante se a gente não tomar as medidas conciliatórias, né, no âmbito do chão da escola. E eles estão preparados para isso, com certeza. Professoras, eu tenho feito aqui o programa de Carracena aqui na TV Diário, quando ele passou para cá em janeiro. Eu comecei aqui em janeiro. Tá? Antes eu estava na TV Cidade e vim para aqui em janeiro.
O programa tomou um crescimento, professoras, muito grande, porque eu passei a entrar em assuntos, por exemplo, mulheres agredidas. Eu tenho trazido aqui pessoas, eu tenho falado muito sobre isso. Porém, quando eu tenho um assunto desse, a minha audiência cai. E eu estou brigando com isso. Por quê? Porque as mulheres aqui em Teresópolis, elas falam muito em Facebook. Agora, quando é para chegar e enfrentar o problema, elas não enfrentam. E eu estou lutando com isso. Eu tenho trazido aqui, por exemplo, a nossa promotora criminal, a doutora Vera, trazendo aqui no programa, para falar sobre crianças, agora para os professores, sexualmente agredidas. Nós tivemos aí, há 2 meses atrás, num mês, 8 prisões. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para levar esse assunto. Eu falei primeiro com as professoras que eu fui falar de mulheres que são agredidas, né? E que isso é uma coisa muito grave que acontece muito em Teresópolis. Crianças sexualmente agredidas, Zé Nilton, eu não sei se você tem noção, são muitos casos. Só num local aqui em Teresópolis, aqui próximo aqui da Várzea, nós temos 17 crianças, inclusive um bebê de 3 anos. Tá? Que eu trouxe aqui, o pastor João, que ele já falou para mim, para ir lá ver, eu fui lá ver, são 17 crianças. No interior, nós temos o projeto Crescendo, com 60 crianças. Tá? Não sei se vocês conhecem o projeto Crescendo. Delmo conhece, né, Delmo? Fantástico aquilo lá, né? E eu quero debater esse assunto. Eu preciso continuar com esse trabalho e quero contar com vocês. Preciso muito contar com vocês. Tá? E tu para de fugir, tá, Zé Nilson? Eu preciso muito de vocês aqui no programa, tá? Para a gente combinar, a gente levar esses assuntos, né? E não só isso, como cada um falar de suas escolas e como está a educação aqui em Teresópolis, num todo. Podemos? O senhor permite? Eu não tenho essa tutela toda deles, né? Eles são servidores absolutamente livres, né? Mas eu acho assim muito pertinente, até porque isso é um problema que a gente enfrenta, a questão da agressividade excessiva das pessoas, principalmente sobre as diretoras. Isso aí é uma doninha, é uma professoria. A gente pode falar grosso com ela. Isso aí é recorrente, Enfim, a gente passa um problema sério. É menos problemático quando o diretor é o homem, né? E a gente tem menor problema em relação a isso. Né? Mas é recorrente o assunto. A violência em cima de professoras é muito maior em cima do que professores. Com certeza. Né? Eu já fiz sindicância de aluno que foi agredido por professor. Eu já fiz sindicância de aluno que agrediu professora. É diferente. Né? Um aluno dificilmente agride professor. Né? A gente não tem isso registrado em nenhuma sindicância nossa. Mas a gente tem agressão de alunos agredindo professoras e até diretoras, enfim. Então, essa estrutura que nós temos na sociedade, que é extremamente machista, né? Me desculpe eu usar esse termo assim, mas é machista, né? Um machismo estrutural, assim como nós temos o racismo estrutural no nosso país, nós temos o machismo estrutural. Isso é recorrente. Então, acho que você tratar desse assunto é um assunto da escola também. Pode ter certeza. O assunto escola, professores, educação não termina hoje. A gente vai tê-los aqui no programa com certeza. O Jones Vargas, da Anistia Internacional, está aqui comigo. Ele está lembrando de um caso, ele só não botou o nome, mas foi o primeiro radialista. Primeiro era radialista, depois ator, Orson Welles, que em 1938 foi anunciado como diretor, por um diretor de cinema que um disco voador estaria sobre Nova York. Isso foi uma notícia falsa e causou um susto muito grande em toda a cidade de Nova York, aliás, em todos os Estados Unidos. Eu conheço a história. Mas eu não sei o que ligação você está fazendo isso com a Segunda Guerra Mundial. Não teve nenhuma ligação com a Segunda Guerra Mundial. E ele bota aqui. Bom, aí ele já faz uma pergunta para o Vanderlei Pérez sobre a CPI. Muito obrigado pela participação de vocês. A TV Diário, o programa Hélio Carracena está aqui e eu preciso de vocês. Delmo. Muito obrigado. E só para encerrar aqui Sim. com uma lembrança interessante, nós tivemos uma figura ilustre da nossa cidade, foi o Roger Malhardi. Roger Malhardi. Foi prefeito, deputado, prefeito de outras cidades o também. Homem das Pontes. E ele dizia o seguinte, uma notícia, você não consegue, a coisa mais difícil na política é conseguir um voto, mas com uma mentira você tira 100. É verdade.
É verdade isso. Roger Malhades foi o homem das pontes, construiu as pontes em Teresópolis. É verdade. Muito obrigado pela participação de vocês. Olha aqui, Original Drogaria, drogaria original. Olha, tem no Alto, tem na Várzea, tem no bairro de São Pedro, tem em todo lugar. E agora tem Bom Sucesso e Vargem Grande também tem o delivery da Original Drogaria. 2742-2727, pessoal do interior de Bom Sucesso de Vargem Grande. Original Drogaria, nós voltamos já.